dar início ao nosso evento formativo hoje, que é o nosso mini curso de produção e edição de vídeos curtos. E por que essa proposta, pessoal, foi pensada num momento de troca, em que nós podemos trocar algumas ideias, algumas estratégias de como aprimorarmos, melhorarmos as nossas produções de vídeos. Eu sou a Liliane Bonorino, uma das coordenadoras do projeto FECIPAMPA Unipampa Campus Itaqui, e juntamente com a Taiciane Stank, que também é integrante da nossa equipe, nós iremos compartilhar algumas estratégias de como produzir vídeos curtos e como editá-los, porque às vezes nós temos essas duvidazinhas, afinal, como é que a gente corta, como é que a gente junta esses vídeos? E este evento está sendo oportunizado pelo projeto FECIPAMPA Unipampa Campus Itaqui, em parceria com o NAEP, que é o Núcleo de Apoio ao Ensino e Pesquisa em Práticas Pedagógicas. E essa proposta, pessoal, foi um movimento de nós trocarmos ideias do básico, certo? Porque às vezes as pessoas ficam um pouco tímidas, não sabem como fazer, o que falar, como desenvolver alguma comunicação para que seja de uma maneira bacana, interessante, que as pessoas queiram ver. Então, nesse movimento, nós pensamos e preparamos para vocês algumas dicas de como produzir esse videozinho curto. Por que videozinho curto? Alguns videozinhos de apresentações, por exemplo, de 3 a 7 minutos. E como é que surgiu essa proposta, pessoal? A FECIPAMPA Unipampa Campus Itaqui está também desenvolvendo um concurso que se chama, é bem parecido com o nome do projeto, se chama Primeira FECIPAMPA Unipampa Campus Itaqui, em que, nesse concurso, nós iremos selecionar trabalhos para representar o Campus Itaqui. É um concurso municipal, gente, em que serão selecionados trabalhos da educação básica do município de Itaqui, desde a educação infantil até o ensino médio, inclusive o EJA. E nesse movimento de selecionar esses trabalhos, esses estudantes e profissionais de educação básica estão sendo desafiados a produzirem um vídeo. Então, pensando em trocar ideias e também proporcionar um espaço para não só para esses participantes que estão na nossa fase agora, nós estamos na segunda fase desse concurso, que ocorre do dia 10 de agosto ao dia 18. Então, nesse período, nesse movimento, esses inscritos, os estudantes e os profissionais de educação básica já estão sendo desafiados a produzirem vídeo. Então, a gente pensou, por que não promover um evento formativo, não só para os participantes do nosso concurso, mas também a todos vocês, sejam estudantes do nosso campus Itaqui, dos outros campi, de outras instituições, profissionais, sejam radialistas que têm inscritos, sejam profissionais da educação, qualquer profissional, seja educador da orientação, supervisão, enfim, qualquer profissional que tem interesse de trocar ideias, de como a gente produzir videozinhos. Então, a gente está oportunizando um espaço para deixar para vocês, né, a par que a FECIPAMPA Unipampa Campus Itaqui é um movimento de proporcionar trocas, é uma feira integradora dos conhecimentos de todas as áreas. E nesses movimentos, nós estamos articulando e promovendo ações para dar um suporte a todos os profissionais e pessoas, sejam os nossos simpatizantes das nossas redes sociais também, que se interessem pelos assuntos que nós iremos abordar. E nessa perspectiva que a gente pensou nessa programação, pessoal. Como, por exemplo, como preparar o nosso ambiente, olha só que nem a gente preparou aqui para receber vocês, ou a postura, como que a gente se porta, como é que a gente fica diante de uma câmera, né? Esse movimento de a gente quebrar aquele gelo e ficar desenvergonhado, esse momento de a gente ousar e nos explorarmos esse lado mais artístico e, por que não, mais comunicativo. Às vezes está um pouco adormecido esse lado que a gente pode ter, às vezes pode não ter, para aqueles mais tímidos, mas um movimento de provocar assim, eu posso? Sim. Desde que você, assim, esteja destinado, assim, vou fazer um videozinho curtinho, legal, de repente compartilhar com os meus amigos, familiares, enfim. Vai do desejo de cada um, o porquê desenvolver esses vídeos. Mas a nossa proposta, pessoal, é enfocada para apresentação de trabalhos, vídeos curtos, certo? Por exemplo, esses videozinhos curtos, de 3 a 7 minutos, não vídeos pesados, porque vídeos pesados já seria já um outro procedimento, certo? Um outro movimento também, entonação da voz. Qual que é mais indicado? Como que ficaria mais legal o movimento de falar mais baixinho? Aí ninguém te entende. Então, a gente pensou em trocar também essa ideia e um roteiro.
o que falar? Luz, câmera e ação. Como é que a gente vai iniciar essa apresentação? Como é que a gente vai se apresentar? O que, que a gente vai falar? Nós também bateremos um papo sobre isso, pessoal. E também trocaremos uma ideia sobre a gravação pelo celular, que é uma ferramenta mais básica que todo mundo tem à sua mão. E também, por que não, o Google Meet? Porque muitos, às vezes, usam o Google Meet, né, pessoal, para reuniões, ou às vezes nas aulas de vocês, os professores às vezes mandam um convitezinho, mas também pelo Google Meet é possível sim nós gravarmos um videozinho para apresentarmos um trabalho, seja um trabalho individual ou também um trabalho em grupo. E depois é um momento tão esperado, que é vamos colocar a mão na massa, que é um movimento que eu vou convidar a Thais para trocar ideias com a gente de como é que ela tem desenvolvido essas estratégias de editar vídeos, porque a Thais que é uma das responsáveis pelos vídeos que nós temos desenvolvido no nosso projeto VC Pampa Campus Itaqui. E aí a Thais vai trocar essas ideias, dando algumas dicasinhas, uns macetes, tudo bem do básico, tá, pessoal? Para que vocês depois se sintam vontade de, aos poucos, ir explorando a ferramenta pelo celular. Sim, é possível vocês baixarem um aplicativo e editarem vídeos curtos, como cortar e como juntar esses vídeos, né? Porque, às vezes, a gente grava um pedacinho, não gostou. Então, para juntar com outro pedaço que eu gostei daqui, pega dali, ou de repente fez um vídeo com um colega, né? Aí junta a parte em que você falou e depois junta com a do colega para ver e misturarem, remixarem, e aí seria esse movimento. Então, olha só, pessoal, como é que a gente prepara o nosso ambiente? O movimento é nós escolhermos um lugar que não seja muito escuro. Olha só, vocês podem observar que não está muito escuro onde eu estou, porque às vezes tem lugares que são meio escuros. Por exemplo, eu agora estou na universidade. Aqui na universidade tem uma iluminação boa, nós temos várias janelas. Então, quando se dá aquela dica de uma boa iluminação, é naquele sentido que às vezes o ambiente que não te deixa escuro, que nem, por exemplo, a câmera da Cristina que eu estou vendo agora está meio escuro. Dependendo da posição, ó. Então, esses movimentos de tentar escolher um lugar assim que pelo menos enxergue bem o teu rosto, que não fique escuro, que nem às vezes quando a gente vai tirar uma foto e não consegue, não tá bem. Então, a dica é procurar um lugar bem iluminado, preparar um ambiente, como, por exemplo, também escolher um lugar que vocês achem aconchegante. Um lugar em que que não é o lugar da baguncinha, porque a gente não vai querer mostrar, né? Então, um lugar assim aconchegante, de repente uma parede lisa ou uma parede decorada. Olha só como é que foi preparado esse ambiente para esperar vocês. Atrás de um quadro branco, né? Porque, olha só, bem coisas caseirinhas, ó. Não estou dizendo que vocês vão ter em casa um quadro branco, mas é que aqui na universidade nós não podemos colar coisas nas paredes para não estragar a tinta, a pintura. Então, olha só, para solucionar isso, então a gente colocou atrás de uma lousa alguns elementos para decorar. Então, essa foi a nossa preparação do ambiente, com algumas impressões, a claquete, a filmadora, aqui o nosso Fecimigo, que é o mascote do projeto da FECIPampa, que é o trocadilho de FECIPampa com amigo, Fecimigo, amigo do nosso projeto. Aqui, a luz, né? E algumas luzinhas aqui. Então, nesse movimento, vai da criatividade também de vocês prepararem um ambiente que vocês acham bacana, de repente até com post-its colados atrás. Não sei se vocês já viram que tem o programa do Porchat, se eu não me lembro, é Bate-Papo de Segunda, dá no GNT, que tem vários post-its, fica bem bacana também. De repente, alguns recortes, assim, algumas cartolinas coloridas, tudo depende do tema. Então, como o tema hoje nosso era produção e edição de vídeos, a gente pensou nessa estratégia, por que não? Recortar imagens que remetessem para preparar o ambiente, decorar. E o que nós escolhemos e separamos aqui no nosso ambiente? O que tem aqui? Tem as duas telas de computador, a iluminação é a natural, né? Que veio das janelas, a luz até nem adianta tanto assim, porque tem a luz natural, né? Então, um movimento de vocês se organizarem, por exemplo, se forem gravar no computador, tem um fonezinho de ouvido. Por que o fonezinho de ouvido, até esse simplesinho do celular, é bom e é interessante? Porque se tu tá numa sala que tem uma sala maiorzinha, se tu usa só o som do áudio, né, do notebook, não é o suficiente, o retorno não é muito bom, sabe? A pessoa não te ouve direito. Então, tendo um fonezinho, assim, basiquinho, já vai auxiliar vocês. Até também quando vocês forem utilizar também o celular, de repente, mas o celular não precisa tanto. Então,
essa preparação do ambiente vai fazer diferença, que é onde... Ou vocês também podem escolher um lugar ao ar livre, seja um lugar que vocês gostam aí na cidade onde vocês estão, só que um detalhe, pessoal, não um lugar onde fica fazendo aqueles barulheira, né? Porque daqui a pouco tá fazendo vídeo, daqui a pouco faz um barulhão, ou uma moto barulhenta, ou os latidos dos pets, porque, por exemplo, agora eu lembrei, quando eu tô em casa, eu cuido muito isso, porque eu tenho 5 filhos pets, e aí eu sempre tento deixar eles lá na peça deles, né, a peça dos chokes, para que eles não fiquem saindo e latindo a todo momento, porque se ficam soltos aí, às vezes tem essas interferências, tem esses, como é que se diz, efeitos especiais, né, sejam de latidos, ou até mesmo dos nossos pequenos. Eu tenho um filho pequeno, o Antônio, que tem 2 aninhos, e às vezes tem uns efeitinhos que isso acontece, e é bem natural de termos, às vezes, esses efeitos sonoros. Então, a preparação do ambiente é um elemento bem bacana, em que vocês têm a possibilidade de usar a criatividade de vocês, de preparar um cenário, ou com alguma luzinha, um muralzinho que vocês queiram colocar atrás, ou até mesmo com algumas mensagens, enfim. Usem da criatividade, desde que sejam algumas ideias, pessoal, que remetam ao projeto, ao trabalho de vocês. Então, seria bem bacana. Como, por exemplo, aqueles que têm projetos que estão desenvolvendo alguns produtos, pegam e tragam um produto para apresentar, para deixar aqui exposto. É como se fosse, uma vitrine. A preparação do ambiente em que vocês irão filmar vai ser a vitrine de onde vocês vão fazer esses diálogos curtos, tá, pessoal? Para apresentarem o trabalho de vocês. E, afinal, como é que você vai gravar? Já pensou nisso? Ou pelo celular, ou pelo notebook, ou desde que tenha uma webcam, pessoal, ou pelo computador, ou pelo notebook, ou pelas nossas filmadoras, para quem tem filmadora, né? Então, vocês escolhem esse recurso e também um simples vídeo pelo celular, os videozinhos curtinhos, em que vocês podem fazer até com a posição de selfie, ou pegar no pau de selfie, ou até mesmo vocês pedirem para um familiar, para um amigo gravarem para vocês, ou também utilizarem o Google Meet, que é uma possibilidade, que nem agora nós estamos gravando, e é um movimento também que vocês podem utilizar essa ferramenta para fazerem a gravação do vídeo de vocês. E por falar, pessoal, em postura, quando a gente for gravar um vídeo, como nós iremos nos portar? Por exemplo, se nós estivermos de pé, a sugestão é que não fiquem, por exemplo, de braço cruzado, né? Com a mão no bolso. Por quê? Porque é um movimento em que tu tá mostrando que tu tá assim, ó, ali, ó. Porque às vezes, sabe, esse movimento do cruzar os braços, de colocar a mão no bolso, é um movimento mais de relaxamento. Então, não é muito indicado. Porque o momento do vídeo é um movimento de comunicação, ação, interação. Então, a postura que vocês forem ter é um movimento também que vai influenciar. Como, por exemplo, na imagem que vocês podem observar aqui, nós temos, né, uma pessoa que está fazendo a gravação, que está utilizando, né, o celular, e que está utilizando uma basezinha, né, um tripézinho, e que tem aquela luz, mas isso já é uma coisa mais pro fim, tá, pessoal? Vocês não se preocupem em ter esses recursos. Só estou comentando, né, que tá de pé. Então, eu estou sentada agora conversando com vocês. Então, esse movimento da postura, de como que vocês vão se posicionar na câmera, né? O cuidado para quando vocês forem gravar, não saírem, ó, pro outro lado, ó. Eu estou centralizada, ó. Não irem para o outro lado também, ó, não ficarem falando vídeo, ou colocarem um vídeo em que vai aparecer a cabeça de vocês, ó, assim, ó. Ou às vezes cortar vocês, ó, ou ficar muito lá embaixo. Então, tentar numa postura em que vocês fiquem cômodos, ó, eu vou me ajeitar, ó, fica numa postura cômoda, em que fique bem enquadrado e que vocês se sintam à vontade para começar a falar sobre o trabalho de vocês, sobre o que vocês estão desenvolvendo, sobre o que vocês estão pensando sobre essa proposta, sobre o trabalho de vocês. Um outro movimento também é gravando pelo celular, olha só, bem básico, pegando, ó, com a mãozinha, ó, interagindo de uma maneira bem natural. O que é natural, pessoal? É quando vocês não ficam assim, ó, com aquela preocupação de decorar alguma coisa e falar exatamente aquilo que está no escrito. Não, é um movimento de relaxar. Sabe aquele movimento assim, ó, em que quando a gente se reúne com um amigo, com um familiar, ou quando a gente quer contar uma história, ou algo que a gente viveu, ou um filme, ou uma série na Netflix que a gente viu, e esse movimento, pessoal, de convidar vocês, para vocês ousarem, a quando forem apresentar o trabalho de vocês, a serem de forma natural, a falarem assim, ó, cada um de vocês do jeitinho de vocês, porque nesse movimento
que a gente vai mostrar a nossa marca pessoal, com força, com brilho no olhar, com aquela vontade, assim, de dizer, olha só, pessoal, sabe, que do quão é legal aquele trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, quanto mais natural vocês forem, assim, ó, quanto mais natural possível, vai ficar mais bacana. Vai ficar assim, ó, mais leve, aquele movimento. Ai, que legal, que divertido aquele vídeo. Ai, que legal, gostei de ver. E aí, o que acontece? É bem no gosto, olha só a percepção da gente se autoavaliar. Quando a gente gosta de olhar um vídeo, ou a gente até usar algumas referências, de assistir algum vídeo, não é imitar, tá, pessoal? É questão de se espelhar, de se inspirar, que às vezes tu vê alguém, porque cada um tem seu jeitinho, aí vocês colocam o jeitinho de vocês, a marca pessoal de vocês, como vocês gostam de falar, como vocês gostam de se expressar. Então é um movimento em que vocês vão brilhar, vocês vão ser os protagonistas do vídeo de vocês, em que vocês vão falar de uma forma natural, leve, mas também, caso vocês tenham vergonha, e não tenham, assim, e tenham um certo medo até, de falar o que pensam, ai meu Deus, vai me dar um branco. Ou então a estratégia é de vocês imprimirem ou escreverem numa folha branca e colocarem aqui bem posicionado na frente, assim, só que não lá em cima, tá, gente? Um roteirinho com alguns tópicos para vocês guiarem a fala de vocês. E só com um detalhe, só que quando vocês forem falar, tentem falar de uma maneira mais natural possível, que não dê para ver que a pessoa está lendo, sabe? Que nem quando a gente vê um jornal de televisão, um apresentador de TV, eles estão lendo, né? Que tem aqueles baita... Agora eu esqueci o nome que eles têm, aqueles letreiros que eles leem, né? E como a gente não tem esse recurso, aí tem também a possibilidade, de repente, de um colega segura um cartaz assim, aí tu vai falando, tentando ser o mais natural possível, para que a pessoa... Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque às vezes quando fica muito pausado, muito lido, a pessoa perde o interesse. Sabe? Quando tu se desliga, apaga, então tu não vai conseguir com que a tua comunicação seja realmente, que a pessoa realmente entenda, ou se interesse pelo que tu está falando. Então, nesses movimentos, né, que a gente escolhendo o modo de gravar, que vai impulsionar para que o nosso vídeo seja realmente de uma maneira bem compreensível e interessante. E também um outro movimento que a gente pode usar também é pelo celular, olha só, continuando o movimento do celular na horizontal, em que a gente pode utilizar alguns recursos, em que a gente pode colocar, por exemplo, num pedestal, ali coloca ali um suportezinho, num tripézinho, e aí vocês podem também, se não tiver esse recurso, aí improvisa, coloca em cima de alguma mesa, em cima de um cômodo, de um móvel, que vocês consigam ficar bem enquadradinho ali, aí, ou pedir para um amigo, para um familiar, que esse não tem erro. Esse, quando eu gravo, às vezes eu peço, eu recorro a uma das minhas irmãs. Eu gosto também porque aí, ou vocês gravem vocês mesmos, ó. Vocês falando, o que vocês pensam, usando o celularzinho de vocês. Por quê? Porque aí, quando tu usa sozinho, no teu eu, aí tu fica à vontade, não gostei. Porque às vezes tu pode ficar meio com vergonha de dizer, pera um pouquinho, vou ter que repetir de novo. Porque é esse movimento mesmo que acontece quando a gente vai gravar um videozinho. Mesmo que seja curto, muitas vezes a gente grava milhões de vezes, mesmo tendo o recurso de editar. Porque às vezes a gente não quer editar tudo, né? A gente faz de novo. E às vezes quando a gente não gravou, sai melhor do que quando estava valendo. Isso acontece, é natural. Até compartilhando um caos com vocês, esses tempos, uma amiga minha foi fazer uma live, só que aí, para fazer o chamado da live, ela teve o desafio de fazer um videozinho curto. E não é que ela fez, e ela é uma pessoa bem tímida, fez e me mandou pelo WhatsApp, eu digo, já recebi, já elogiei, que legal, ficou muito, muito, muito bacana teu vídeo. E ela, muito obrigada, mas nem imagina, tentei mais de 20 vezes. É isso mesmo, pessoal. Acontece, às vezes, de a gente tentar mais de 20 vezes para até sair do jeito que a gente gosta, das palavras que a gente gostaria de compartilhar, de falar. É isso, é só a gente ter paciência. E, às vezes, a gente dá uma sorte tremenda, que, às vezes, de primeira a gente já acerta, ou até de segunda. Mas aí, com o passar do tempo, vocês vão ver que a gente vai pegando o jeito, vai pegando a manha. E também, pessoal, a gente pode utilizar o nosso notebook, por exemplo, em que a gente pode compartilhar esses movimentos, né, de por que não gravar um vídeo também pelo computador, certo?
E pensando, né, como é que nem eu estava falando aquela hora no início, antes de nós gravarmos, que tem essa questão dos bastidores. E nos bastidores, às vezes, está aquela bagunça. Ninguém imagina o que tem de parafernália, sejam canetas, sejam coisas assim que não podem ver. Porque esses movimentos, ou os scripts que a gente vai escrevendo, e ou copo ou água, ou garrafa, enfim. Então, os bastidores da gente, às vezes o vídeo sai tão bem que aí a pessoa pensa, mas a pessoa nem imagina como é que foi os bastidores, nem imagina o sufoco que deu para a gente conseguir desenvolver aquele vídeo. E falando agora um pouquinho, pessoal, da entonação de voz. Vocês já pararam para pensar em que tom de fala vocês falam? Já? Sim? Não? Porque às vezes é o natural de cada um. Tem pessoas que falam bem baixinho, um pouco pausadamente. Só que o baixinho, a gente tem que cuidar um pouquinho da entonação de voz, porque se a gente começa a falar baixinho, vocês não vão ter. Vocês não entendem o que eu tô falando. Agora eu aumentei o tom. Então, é bom a gente falar uma entonação um pouco média. Eu, por exemplo, como eu já tenho um som, uma entonação já é assim por natural, eu não preciso fazer grandes esforços, sabe? Só que também, quando a gente for ver a entonação, é bom a gente não falar também gritando, né? Pessoal, vocês entenderam? Não. Então, a gente cuidar um pouquinho de falar de um modo em que as pessoas não tenham dificuldade para escutar. Porque se a gente fala muito baixinho, a pessoa vai dizer, o que foi mesmo que falou? E no vídeo não tem a possibilidade de tu estar repetindo o que foi falado. Então, nesse movimento de a gente refletir um pouquinho, não falar muito baixo, tentar falar de uma maneira que a pessoa, depois, vocês, quando forem ver o vídeo que vocês fizeram, vocês deem uma olhada, tá um som legal, a pessoa vai entender, não vai fazer aquele esforço tremendo para entender, e também não vai ser gritando, né? Esse movimento do gritando também que não vai ser legal, porque gritando não vai repercutir de uma maneira muito interessante, certo? E agora, o que falar? Como é que a gente vai fazer para começar a gravar o nosso vídeo para falar do nosso trabalho? É o nosso roteirinho. Como é que a gente pode fazer esse roteirinho, pessoal, da maneira que você se sentiria à vontade? Como, por exemplo, pegar uma folha de caderno e anotar os principais pontos que vocês acham interessante, o que vocês gostariam de destacar, que vocês acham importante no trabalho de vocês. Então, esse movimento do roteiro é muito bacana. A Daiane levantou a mão? Gostaria de compartilhar, Daiane? Não? Parecia que tinha visto, ou baixou a mão. Então, olha só, gente, nesse movimento do compartilhar, de falar alguma coisa, esse aí é um movimento em que a gente vai escolher as nossas escolhas. Então, é muito importante a gente pontuar tópicozinhos. Eu quero falar primeiro do que se trata o meu trabalho, eu quero falar do que a gente já fez, quais foram as atividades que a gente já desenvolveu, como a gente já desenvolveu, algumas observações que vocês viram ao longo desse trabalho, e finalizar de uma maneira assim bonita, enfatizando e dando um poder daquele, sabe aquele movimento em que a gente pode fazer um merchan. Nós não somos garotos propagandas, mas nesse momento da apresentação do nosso trabalho, a gente dá aquela força, aquele peso, aquele movimento. Sabe quando a gente quer cativar alguém para a nossa história que a gente está contando? Porque às vezes até um amigo, quando está contando uma coisa, aí tu fica assim, bem instigado, o que aconteceu? Fica até curioso. É bem assim. Nessa mesma pegada, vocês podem também desenvolver um trabalho para que seja de um trabalho bem leve, bem interessante, como se estivesse conversando com um amigo. Ou até pense assim, estou conversando com o pessoal e contando como é que é o trabalho que eu estou desenvolvendo. Ou seja, pessoal, quanto mais natural, fica mais bonito, fica mais assim, chamativo, fica mais interessante. Porque imagina só, eu não estou lendo absolutamente nada. Imagina se eu tivesse alguma coisa, estivesse lendo alguma coisa, agora eu tenho que falar, sabe? Então, esse movimento de tu pegar e ficar lendo, não vai trazer coisas interessantes, sabe? De pegar aquele papelzinho, alguma coisa, não. Então, estratégiazinha. Colhem na frente, assim, que vocês vão falar, numa posição que fique aqui, assim, mais ou menos na altura dos olhos, um scriptzinho. Dos pontos, eu não posso esquecer de falar tal coisa, dar uma olhadinha aqui. Ou até faz um movimento assim com a mão, tal coisa, sabe? Aí vocês vão estar interagindo e vão estar de uma maneira assim, até driblando, que a pessoa nem vai perceber que tu tá lendo.
Então, é uma estratégia de leitura. E as leituras, quando elas são bem feitas, ficam bem perceptíveis, como acontece muito naturalmente no jornal, nesses programas de televisão, que tem já esse hábito e desenvolve de uma maneira bem natural, porque não parece que a pessoa está lendo. Então, fica de uma maneira, assim, bem tranquila de a gente olhar e se interessar e não se desperder. Eu sou uma pessoa muito dispersa. Se a pessoa fica lendo, com 1, 2, 3 minutos, já pego, já tô lá em outro pensamento. Então, isso acontece também nesses vídeos curtos que a gente vai fazer. A gente tem que ser certo, preciso, e trazer com que a pessoa venha com a gente naquilo que a gente está falando, acredita naquilo que está falando. Então, nesse movimento, a gente vai cativar, conquistar com quem a gente está se comunicando. Então, nesses movimentos, para exemplificar, por exemplo, num contexto, aqui nós temos, né, nesse mini curso hoje, nós temos, sejam profissionais da educação, nós temos estudantes também que estão nos assistindo, não só da educação superior, estudantes de vários campos, de outras instituições, mas também estudantes da educação básica. Então, olha só, pessoal, como que a gente inicia a apresentação do trabalho? A gente inicia falando o nosso nome. Olá, eu sou Liliane Bonorino. Aí, no meu caso, como eu não sou estudante, né, eu digo só, nesse contexto, eu já me apresento, digo, eu sou uma das coordenadoras da FICPAMP Unipampa Campus Itaqui. Aí, vocês podem se apresentar, falem o nome de vocês e digam, eu sou do 6º ano, lá da escola tal, da cidade de Itaqui. Por que é importante vocês situarem, por exemplo, se é um vídeo que depois, que é no caso do nosso evento que nós estamos promovendo, é um vídeo que vai ficar no YouTube. É bom vocês situarem, por exemplo, a cidade que faz parte da sua escola, porque as pessoas não, quando caem nas redes, a pessoa não sabe o contexto. Então, por isso que é importante a gente contextualizar o nome da escola, da instituição que vocês representam, que curso, no caso, para os estudantes do nível superior, que curso que vocês fazem, que é importante as pessoas terem conhecimento de com quem que nós estamos falando, né? De que curso, qual curso que a pessoa faz. E o importante é a instituição, certo? O movimento, assim, que a gente se apresenta, a gente diz de onde a gente vem, para a pessoa se situar com quem nós estamos no caso não é dialogando, mas prestando atenção no que a pessoa vai nos comunicar, o que ela vai nos falar. E depois, pessoal, algumas questões, só para a gente levantar, tá, pessoal, para construção desse roteirinho que vocês podem fazer quando vocês forem organizar o trabalho de vocês. E vocês apresentarem o título de vocês, o nome do projeto de vocês, o título. Isso é muito importante, pessoal, porque nesse movimento que vocês vão apresentar, é o cartão de identificação de vocês, né? Vocês se apresentam com o nome de vocês, a instituição de vocês e o nome do trabalho. E nesse movimento, vocês se sintam à vontade, pessoal, de falar o que é esse trabalho, o que vocês estão desenvolvendo, por que surgiu essa ideia, como é que vocês tiveram essa ideia, por que vocês estão desenvolvendo esse trabalho, essa proposta? Como é que está inspirando vocês? Então, nesse movimento que vocês podem conversar e dizer com peso, com força, e de dizer a importância do trabalho de vocês para que as pessoas entendam e vejam o quanto está sendo legal esse trabalho que vocês estão promovendo. É um movimento de promover visibilidade para o que vocês estão fazendo. E outras questões para nortear também o roteirinho de vocês. Como é que foi desenvolvido esse trabalho? Se ele já foi, tá? Porque às vezes o trabalho ainda não foi desenvolvido. Então, como é que esse trabalho será realizado? Vai ser realizado em parceria com outros lugares? Como é que vai ser esse movimento na escola ou na universidade? Como é que vai ser mobilizado as pessoas? Como é que vocês vão movimentar a galera para desenvolver esse projeto? E quais são as contribuições? Como assim? O que esse projeto vai trazer de bom, de interessante para nossa, ou seja, para nossa comunidade, ou para as pessoas que vão ter o contato com vocês, ou que vão participar desse movimento em que vocês estão desenvolvendo nesse trabalho, certo, pessoal? Então, olha só o que pode conduzir vocês, que pode dar força a vocês, em que a gente provoca movimentos em que as pessoas se sintam interessadas pelo que está falando. Fale o que você acha que é interessante, o que tem de interessante nesse projeto, o que está instigando. Então, olha só, vamos lá fazer um simulado, então, ó. Eu vou agora fazer um
uma breve simulação, como se eu estivesse fazendo um trabalho, tá, pessoal? Só para vocês verem como é que sairia. Agora não tem quadros nem nada, tá, pessoal? Então, eu vou falar naturalmente para você, para dar um exemplo de como é que seria, tá? Então, ó, luz, câmera e ação. Olá, pessoal, eu sou Liliane Bonorino, sou uma das coordenadoras do projeto FICIPAMPA Unipampa Campus Itaqui, que é desenvolvido pela Universidade Federal do Pampa, na cidade e no município de Itaqui. E o que a gente está desenvolvendo, pessoal, na FICIPAMPA Unipampa Campus Itaqui? Nós estamos promovendo movimentos integradores, em que as pessoas trocam ideias de todas as áreas dos saberes, ou seja, sim, é uma feira integradora das ciências. Como assim? Isso mesmo, não é só para ciências, é para todas as áreas, seja física, química, geografia, educação física, artes, literatura, português, enfim, todas as áreas do conhecimento. E nesses movimentos que nós estamos promovendo na FICIPAMPA Campus Itaqui, nós estamos promovendo um grande evento. Quando esse evento grande que nós iremos desenvolver vai ser no dia 27 de agosto, que é a primeira FICIPAMPA Unipampa Campus Itaqui, que é uma feira virtual, em que nós iremos divulgar os nossos vencedores que estão concorrendo no nosso concurso municipal, que é desde a educação infantil, anos iniciais, anos finais, o ensino médio e o EJA, para representarem um campus Itaqui no concurso estadual, que vai acontecer com os outros campi da nossa Universidade Federal do Pampa. Só que, paralelo a isso, o que a Unipampa já vem desenvolvendo? Alguns eventos formativos, como, por exemplo, nós já desenvolvemos um evento para falar de feiras integradoras, para todos que tivessem interesse sobre como que são trabalhadas as feiras integradoras, como que a gente pode abordar os outros temas, e também nós abordamos de como escrever um resumo, que foi um movimento de troca de ideias de como a gente pode fazer um resumo para um evento acadêmico, mostrar sim que é possível nós desenvolvermos conhecimento científico também na educação básica. E nesses movimentos também nós já desenvolvemos um mini curso que se chama Produção e Edição de Vídeos Curtos, que foi um movimento de troca de ideias em que as pessoas puderam ver como, sim, não é um bicho de 7 cabeças para a gente fazer uns videozinho legal, interessante, descontraído e de forma natural. E assim que vem se constituindo a FICIPAMPA Unipampa Campus Itaqui, que é um projeto que vem convidando a comunidade a compartilhar conhecimentos. E nesse movimento, a gente compartilha felicidade. Então, não esqueçam, FICIPAMPA remete à felicidade que nós podemos promover por meio dos conhecimentos. Junte-se a nós ao projeto FICIPAMPA Unipampa Campus Itaqui. Fim. Então, esse seria um exemplo de como a gente pode promover um diálogo, uma comunicação sobre um projeto que a gente está desenvolvendo e um trabalho acadêmico. Vocês viram? Falei qual é o título, da onde que é esse trabalho, o que a gente vem desenvolvendo, e também finalizei dando aquela minha marca que vem do fundo do meu coração, que é o que eu sinto, o que eu penso do projeto. Então, é a mesma coisa que a gente convida vocês, para quando vocês forem falar sobre o trabalho de vocês falem com carinho, com amor, com verdade, que assim a gente consegue o quê? Compartilhar sentimentos, emoção, nesse movimento do brilho do olhar, que às vezes a gente acaba o quê? Cativando outras pessoas, e as pessoas vão o quê? Vão sendo simpatizantes e vão juntos serem parceiros às nossas ações, aos nossos projetos que a gente está desenvolvendo. E assim, vocês conseguirão desenvolver trabalhos bem bacanas, certo, pessoal? E nesse movimento do compartilhar também, a gente pensa, tá, e agora? Como é que eu vou fazer uma gravação? A gente pode gravar não só pelo celular, mas, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, gravando pelo Google Meet, que é uma plataforma também que possibilita que vocês se reúnam com pessoas que estão em diferentes lugares, ou que às vezes vocês não podem se encontrar, não podem ir até a escola ou a universidade, enfim. Então, pelo Google Meet, tem aquela possibilidade de vocês, para quem nunca gravou pelo Meet, porque às vezes os estudantes só participam das reuniões que os professores agendam, certo? Então, tem uma opçãozinha, que é ali embaixo, no visor ali, onde tem 3 pontinhos. Vocês cliquem ali, que vai abrir essas opções, ó. Aí vocês, ó, cliquem em gravar a reunião, que aí nesse movimento vocês vão conseguir gravar
um diálogo pelo Meet para apresentar o trabalho de vocês. E como é que a gente vai continuar, né, para processar essa gravação? Aí clica ali em começar a gravar, né, clica em gravar, e depois vai aparecer uma mensagem, né, se todos estão preparados, né, 1, 2, 3. Sim, aí clica em iniciar, todos estão preparados, e vai aparecer ali em cima, um vermelhinho ali, gravando. E nesse movimento de gravar, deixa gravando, tá, pessoal? Aí quando vocês quiserem interromper, vocês cliquem de novo lá nas 3 bolinhas lá embaixo e selecionem no menu interromper gravação. E nesse movimento vai surgir uma janelinha, vocês confirmam ali, interromper gravação, cliquem e vai de novo perguntar, parar de gravar? Sim, ali, interromper a gravação, cliquem ali, pronto. Aí é o movimento que a gente já fez o vídeo pelo Google Meet. E aí, esse vídeo vai para onde? Ele vai para o e-mail da pessoa que gerou o linkzinho dessa reunião, tá? Aí vai pelo e-mail, por exemplo, quem gerou o nosso vídeo de hoje foi o Lucas, o nosso integrante da FacePump. O vídeo de hoje vai para lá, vai para o e-mail dele, aí depois ele compartilha conosco, certo? Então, outro detalhe importante, pessoal, quando vocês forem gravar pelo Meet, quando a gente está falando um juntamente com o outro, a gente vê as pessoas que estão falando, mas quando a gente grava o vídeo só vai aparecer o momento que a pessoa está falando, tá? Não vai aparecer as carinhas em janelas como a gente está se vendo aqui, tá? Então, o vídeo vai aparecer bem no momento que a pessoa falou. Às vezes não adianta um tá falando e o outro tá assim, ó. Isso mesmo, tá fazendo, né, a maior cena ali, concordando, né, cuidando, né, até para não falar nada, não fazer nada, ou não mexer no cabelo. Então, assim, ó, quando vocês forem gravar pelo Meet, prestem atenção, que aí só vai aparecer a partir do momento em que vocês falarem, quando vocês estiverem gravando com mais pessoas, certo? E agora, pensando em como que eu faço para editar os vídeos pelo celular. Por que nós pensamos em compartilhar com vocês pelo celular? Porque é a ferramenta mais prática. Todo mundo tem à mão. Às vezes nem todo mundo tem um notebook, nem todo mundo tem um computador disponível. Então o celular é a ferramenta mais prática. Então agora eu convido a Thais, que é a nossa integrante da FacePump, para compartilhar com vocês como é que a gente pode fazer, pessoal, para editar os videozinhos de vocês pelo celular. E qual é a ferramenta, né, que nós iremos apresentar para vocês, né, Thais? Qual que tu achou interessante aí para compartilhar conosco? Olá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Para a gente ver, né, como cortar. Como é que a gente faz para juntar? Então, a Thais vai compartilhar um pouquinho com vocês como é que a gente pode fazer essas coisinhas bem básicas, certo, pessoal? Bem básico, assim. E depois vocês vão se aventurando e explorando mais a ferramenta para ficarem cada vez mais craque. Estão vendo a tela? Sim. Então, vou me apresentar um pouquinho bem rapidinho. Eu sou a Taiciane, eu sou discente do curso de nutrição da Universidade Federal do Pampa, do campus Itaqui. O aplicativo que eu vou mostrar hoje para vocês, ele é um InShot. Tem outros aplicativos, mas eu achei essa ferramenta melhor para mostrar agora para vocês. E também ela é gratuita, né, Thais? Isso. Ele serve tanto para Android quanto para iOS. E como a professora Liliane falou, ele é uma ferramenta gratuita. Então, tudo que eu vou falar aqui agora e mostrar para vocês é da versão gratuita. Ele também tem uma versão Pro, que é paga, mas esse não é o intuito de hoje. O intuito é mostrar realmente essas várias possibilidades para deixar o vídeo de vocês interativo, dinâmico, com a versão gratuita. Isso, pessoal, e também como é curtinho o tempo, né? Para que vocês tenham condições de fazer o básico, tá? Certo? Isso. E para quem tiver Android, vai ter que baixar pelo Play Store. E para quem tiver iOS, que é o iPhone, é pelo App Store. Vocês vão pesquisar o nome InShot ali na barra de pesquisa. Para vocês vai aparecer assim, editor de vídeo e música. É esse aqui que vocês vão baixar, é esse aqui que é o InShot. E quando vocês baixarem e abrirem a tela de vocês, vai aparecer essa primeira página aqui. Como o nosso foco é justamente a edição de vídeo, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, vídeo. Essa coroinha aqui em cima é justamente por conta da versão Pro.
caso alguém tenha interesse em comprar o pacote. Mas a gente vai fazer tudo pelo modelo gratuito agora. Quando vocês clicarem em vídeo, vai aparecer essa aba aqui para vocês. Vocês vão selecionar a parte vídeo e selecionar quantos vocês quiserem. Como a professora Liliane falou, é uma ferramenta fácil para vocês gravarem, é justamente o celular. Então, vocês podem gravar quantos vídeos vocês quiserem e juntar eles, todos eles depois, porque esse aplicativo, ele dá essa opção para vocês. Vocês só vão clicando e selecionando todos que vocês queiram. Mas e nem a gente faz quando fotos, né? Quando a gente quer várias fotos, isso é a mesma coisinha, seleciona todos. Isso, quando a gente quer juntar várias fotos. Mas antes, eu vou dar uma dica de como vocês podem fazer uma capa. Sabe, uma capa bonitinha para colocar o nome, das dicas que nem a Liliane estava dando ali. É mesmo, não, pessoal, não é que nem aquela capa antiga que a gente faz escrita à mão, né? Mas é como se fosse capa, o slide inicial. Uma mensagem inicial com o nome de vocês, o nome do trabalho de vocês. Então, vocês vão no Google mesmo e pesquisem fundo branco, ou fundo da cor que vocês quiserem, um fundo azul, um fundo lilás, um fundo rosinha, um fundo da cor que vocês quiserem. E aí, vocês vão selecionar uma imagem, vocês vão clicar em cima e vocês vão fazer o download, tudo isso pelo celular. Quando vocês forem e fizerem o download, como eu tinha mostrado, tem essa opção de foto aqui também. Vocês vão selecionar todos os vídeos que vocês quiserem e vocês vão selecionar essa opção de foto, selecionar o vídeo, o fundo branco que vocês quiserem, ou o fundo da cor que vocês preferirem. E aí vai aparecer desse formato aqui para vocês. Vai aparecer o fundo branco, que é uma imagem, e o videozinho. O que vocês vão fazer para conseguir escrever nele pelo celular? Tem o botãozinho que é a opção texto no aplicativo do InShot. Vocês vão clicar ali e vai abrir desse jeito aqui que tem aqui nessa imagem que está à direita. E vocês vão digitar, por exemplo, nosso é o mini curso de produção e edição de vídeos curtos. É bem parecido quando a gente vai fazer uma postagem nos History, né? Isso, é bem assim. Quem já fez é bem assim. E aí vocês vão escrever o nome do trabalho de vocês. E aí aqui também, vocês vão, na imagenzinha branca, vocês vão deixar o nome e a imagem do mesmo tamanho. Porque vocês querem que eles apareçam junto ao longo do vídeo de vocês. Então tem que deixar no mesmo tamanho, arrumem no tamanhozinho certo. E aí, caso vocês queiram adicionar o nome de vocês e tudo mais, vocês vão ter que apertar nessa opção aqui que diz texto mais, que é o Tzinho e mais. E aí vocês vai aparecer de novo para vocês digitarem e vocês vão colocar o nome de vocês. Coloca o nome e o sobrenome. E aí tem a opção de arrumar a cor de vocês e também arrumar o espaçamento. Por exemplo, eu quero que meu nome fique um pouquinho mais afastado ou um pouquinho mais junto. Isso aqui é nessa opção aqui que ele dá para vocês. E aí vai ficando, vocês vão arrumar nesse Tzinho aqui, vocês vão arrumar o tamanho dele. Se vocês querem ele maior ou se vocês querem ele menor. Esse Azinho aqui é o espaçamento da letra para vocês. E aí, depois que vocês fizerem isso, tem a opção sticker. Não sei se eu tô falando certo a pronúncia, sticker. Vocês vão clicar ali, é como se fosse uma figurinha, sabe? Um emoji, é como se fosse um emoji. Tem a opção de GIF, tem a opção de imagem, tem a opção dessas figurinhas, tem várias que vocês podem usar. Bem legal, que dá para comparar o tema do trabalho de vocês. Isso, tem... Fica bem bonitinho com emojis. Isso, tem trabalhos, agora remetendo ao nosso projeto da FICPampa, tem trabalhos que falam sobre a pandemia. Aqui tem emoji de mascarazinha, que poderia ser interessante vocês usarem também. Então, essa parte aqui é muito interessante que vocês vão se aprofundando, vão olhando, procurando, porque tem muita coisa, muita coisa. É muito legal esse aplicativo, justamente porque ele é gratuito e ele dá muita opção para vocês que vão fazer um vídeo pelo celular ficar tão bom quanto se fosse um profissional, por exemplo. Então, aqui ele dá muita opção para isso. E aqui tem os emojizinhos que vocês podem colocar. Tem essa opção que eu quis salientar um pouquinho para vocês, que é aqui, nesses stickers, e tem essa opção aqui, que ela é de setas.
às vezes a gente quer falar alguma coisa ou salientar, mostrar alguma coisinha, a gente pode fazer com essas setinhas aqui. Então tem essa opção que é bem interessante para vocês também. É legal as setinhas, pessoal, como por exemplo, a gente fez um movimento, quer fazer assim, ó, um movimento até com a mão, ó. Aí Isso. coloca, né, uma palavrinha. Colocar assim, aí coloca a setinha para cima. Já pensaram nisso? O que tu acha? Sabe com aqueles movimentos se apresentar alguma coisa? Vou fazer Isso, assim. é bem interessante, Sabe? essa Mais ou partezinha. menos. Dá até se planejarem, assim, de repente fazer um movimento, ó, aqui, Isso. assim, sabe? Aí depois só colocar a palavrinha. Ou vocês também podem treinar os movimentos de vocês. Eu quero uma palavrinha aqui. Sabe? Nesse momento, vocês podem treinar isso também conforme vocês forem fazendo. Que nem a professora Liliane falou, o trabalho por trás demora, vocês têm que ensaiar um pouquinho. Fazendo esses movimentos, o vídeo vai ficar bem interativo. Isso, ensaiando na frente do espelho, isso. vai tentando, vai lá no banheiro, na hora que tá tomando banho, no chuveiro. Vão treinando, vão falando. Eu ensaio assim, qualquer momento que eu tenho para fazer, eu vou ensaiando. E aí, vocês têm que colocar tudo isso que vocês adicionaram no mesmo tamanho. Ele vai ficar assim, ó, como se fosse um prédiozinho construindo camadas. É assim que ele vai ficar ali. Então, vocês têm que sempre apertar para ficar tudo no mesmo tamanhozinho, porque vai aparecer tudo junto. Se vocês mudarem e isso não ficar no mesmo tamanho, por exemplo, o nome vai aparecer depois, entendeu? Tem que ser tudo juntinho. E aí, para fazer o final, se vocês quiserem colocar uma mensagem de obrigada, dá para colocar emoji, uma coisa mais interativa, vocês podem. Vocês vão clicar aqui. Vocês vão clicar na imagenzinha de vocês, branca, e vocês vão apertar o botão duplicado, que aí vocês vão duplicar essa imagem. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão arrastá-la para o fim. Vocês estão vendo aqui que tem 3 quadradinhos? Essa aqui que está duplicada, vocês arrastem para o fim. E aí é o mesmo procedimento de como fazer uma capa, a mensagem inicial. Aqui vai aparecer a opção de cor, vai aparecer a opção do tamanho da letra, do formato da letra, do espaçamento. E aí, assim, o vídeo vai ficar bem interessante, porque vocês, no final, quando vocês terminarem, vai aparecer uma mensagem final. Que isso, vocês vão ver que dá todo um tchan pro vídeo, assim, fica bem interessante. E aí, agora, a nossa parte de como a gente vai editar o vídeo propriamente dito por esse aplicativo. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o Canvas, que tem ali. O que é o Canvas? É a definição do formato do vídeo. Qual modelo que vocês querem que fique esse vídeo? Essa opção é bem legal, porque tem vários formatos. Tem formato para o feed do Instagram, tem formato para o Stories do Instagram, tem para o TikTok, tem os outros mais pequenininho, que é o 3.4. Mas uma dica minha, eu tô recomendando para vocês o 16.9, que é o do YouTube. Que ele é assim, ó. Fica a imagenzinha assim na horizontal para vocês. Ou o 2.1, que também é um formatinho padrão. Então, esses dois, para vocês que forem fazer os vídeos de vocês, é esse que eu recomendo. Mas caso vocês forem gravar para o TikTok, vocês forem fazer para o Instagram, para o feed do Instagram, tem essa opção aqui. Então, isso é bem interessante nesse aplicativo. E tudo isso, pessoal, relembrando, é gratuito. E aí tem a opção de música. Que nem a Liliane estava falando no início, às vezes a gente não mede a nossa entonação, fala muito alto, muito baixinho. A gente, às vezes, não consegue medir essa nossa entonação. Então, o que é legal nessa opção músicas? Quando vocês clicam ali, nessa barrinha que aparece aqui, vai aparecer isso aqui para vocês. Que vocês vão ajustar o volume. Às vezes vocês falaram muito baixinho, assim, ou muito alto. Que às vezes a gente não tem essa percepção, como a gente não pratica muito, a gente não consegue... Às vezes nem se dá por conta. Isso, não consegue nos ouvir, a gente se ouvir, sabe? Então, essa opção, vocês vão aumentar o volume. E eu testei, aumenta mesmo, pessoal. Vocês conseguem, fica bem interessante. Essa é uma opção que vocês podem usar bastante. Porque às vezes vocês falaram baixinho uma parte do vídeo ou alto. Só que vocês não querem ter que ter o trabalho de regravar de novo. Vocês gostaram da fala. O único problema foi a entonação, que foi muito alta ou muito baixa. Então, essa ferramenta aqui é bem legal. Já possibilita editar isso. Isso! Porque aí não precisa qualquer coisa depois gravar de novo. E tem os stickers, que eu tinha falado lá, é as figurinhas. Vocês podem colocar no vídeo de vocês.
umas figurinhas, é que nem tá aqui, ó. Tá um olhinho, tem emoji, tem batendo palminha. Se vocês quiserem colocar a seta, vocês podem colocar um GIF também, vocês podem colocar para fazer um vídeo mais interativo, criativo. Então, o legal dele é realmente vocês explorarem. Tem Isso que vai dar o diferencial, gente, na apresentação de vocês. Isso. E é por telefone, num aplicativo gratuito. Então, é ótima essa ferramenta. Vocês, ó, que nem aqui era o REC de gravando, né? Então é muito interessante. E tem uma curiosidade, sabe? Aqui tem várias opções, então vão mexendo. Quando vocês tiverem um tempo livre, vão mexendo que vocês vão ver que tem bastante opção legal. E qualquer coisa que nem a gente estava falando no início, se vocês quiserem sinalizar alguma frase de vocês, alguma palavra que vocês querem dar destaque, que vocês querem que quem esteja ouvindo vocês preste atenção. Tem a opção texto, que aí vai aparecer essa página aqui para vocês, e vocês vão digitar alguma palavra, alguma frase, tipo um atenção. Uma atenção vocês podem colocar, fica interessante, porque vocês querem que prestem atenção. Então, isso chama quem está vendo você, chama atenção. Ou até um convite, junte-se a nós. Isso! Vem com a gente. Aí remete à gravação, chame e coloque a palavra, fica interessante. Se liga! Também. Isso! Aí também tem a opção, quando vocês vão clicar nesse lapisinho aqui que vai aparecer para vocês, tem a opção de vocês mudarem a cor da palavra de vocês. Por exemplo, nesse vídeo que eu tinha gravado, o fundo estava muito escuro. Então, não poderia ficar uma letra cinza, uma letra da cor preta, não poderia, porque não iria chamar tanta atenção. Então, teria que ficar um branco, um laranja. Então, isso vocês também podem mudar aqui, colocar essas palavrinhas com cores diferentes, alguma cor que seja a identidade visual do trabalho de vocês, que isso é muito importante também. Então, mais pra frente eu vou mostrar outras coisas que também vai ser interessante sobre a identidade visual do trabalho de vocês. Então, tem essa opção também. Também, na mesma... Só complementando, né, pessoal, a questão da identidade visual é, por exemplo, a marca do projeto de vocês. Se vocês chegaram a fazer uma logo, por exemplo, ou vocês pensam em fazer, até criar, por exemplo, no Canva, uma artezinha, uma cor que quando a pessoa for ver, vai relembrar, que nem, por exemplo, Fecipampa, a nossa identidade visual é o verde, sabe, da Fecipampa, do nosso trevinho, Fecimigo. Então, é a nossa marca, a nossa identidade visual. Isso. E aí tem a opção de vocês mudarem o formato da letra. A letra da forma que vocês quiserem. Tem várias opções, tem opções também Pro, que é a opção paga, mas tem muita gratuita, então vocês não vão necessariamente precisar da Pro. Aqui todas essas são grátis. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, como vocês gostarem. Também tem nesse texto, vocês vão mudar exatamente o tamanho e a largura dele. Vocês vão querer ele um pouquinho menor ou mais aberto, assim, para ficar bem nítido. Aumentar o espaçamento, que nem eu tinha mostrado antes. Ou a altura, deixar o vídeo mais assim. Nessa ferramenta aqui, ó, vocês podem fazer tudo isso. E agora, nessas bolinhas aqui, tem uma coisa que quando a gente vai editar vídeo, que é as transições. O que seriam as transições? Você já deve ter visto, talvez, no YouTube, quando uma pessoa coloca uma palavra vindo aqui, ou subindo, descendo, alguma informação que ele quer passar bem rapidinho e já tira. Isso a gente chama de transições. Transições de palavras, ou também tem transições de imagem. As transições que a gente fala. Tem as transições de entrada, que como o próprio nome já diz, é quando a palavra entra. Pode vir de baixo, pode vir de cima, da direita, da esquerda, pode apenas surgir assim, sabe? Isso também é interessante no vídeo, vocês terem essa noção de, por exemplo, assim, vocês querem surgir uma palavra, façam assim com a mão. Tipo, porque aí vocês conseguem fazer isso com essa entrada, fazer essa transição aqui, que é essa aqui das setinhas, ó. E aí também tem a transição de saída que a gente fala, que é quando a palavra sai dali da imagem do vídeo de vocês, que são as mesmas opções que ele dá também. Então, essa aqui é bem interessante, porque o vídeo de vocês vai ficar bem dinâmico, bem criativo. Vocês podem ousar também nos movimentos, Isso, sabe o que me ocorreu, gente? Uma dica para vocês ouvindo a Thais falar, né? Como, por exemplo, querem falar do título do trabalho, pode fazer assim, ó.
sabe? Esse movimento, ó. E Isso! vamos apresentar o nosso trabalho, sabe? Aí faz esse movimento com a mão, aí depois vocês fazem essa transição. Isso é bem Fica bem interessante. legal. Vocês podem ensaiar com um grupo de vocês, que podem fazer ter ideias também. Fica bem interessante, pessoal. Aí também tem a opção de filtros. Eu quis trazer essa daqui porque é uma opção bem legal também. Vocês vão clicar nesse botãozinho filtros e vai aparecer vários para vocês. A maioria é pago, é pro, que eles falam. Mas tem muitos também que são grátis. E aí, o que vai acontecer? Vocês selecionam o filtro que vocês queiram, mas vocês podem ajustar ele, diminuir ou aumentar. Porque às vezes a gente gosta de um filtro, mas ele está muito forte ou muito fraco. E ali, nesse botãozinho aqui, nesse tracinho, vocês vão apenas mudar a tonalidade dele. Eu só quero dar uma corzinha assim na imagem, ou eu só quero diminuir um pouco o contraste, aumentar a saturação. Isso tudo vocês podem fazer aqui. Então é bem interessante, porque tem vários filtros. Então vocês mexendo, vocês vão se agradar por algum. Essa opção é bem interessante também. E aí, uma das que eu mais gosto é essa aqui, que é o PIP, que eles falam. Que o que seria o PIP? É colocar alguma imagem no vídeo de vocês. Por exemplo, assim, o meu trabalho tem... Eu vou falar sobre uma notícia, eu tenho algum folder, alguma coisa que eu quero colocar. Então, tem essa opção. Vocês podem inserir imagem mesmo no vídeo de vocês, que nem tá aqui. Eu inseri um print da tela do InShot. Vocês podem colocar. Então, por exemplo, o trabalho de vocês fala de uma notícia, fala alguma imagem que vocês querem colocar do próprio trabalho de vocês. Eu desenvolvi alguma coisa. Vocês podem colocar a imagem dele ali. Essa daqui é bem interessante porque vocês podem justamente treinar esses movimentos. E aí a imagem vai aparecer. Então, essa opção é uma das que eu mais gosto. E é nesse botãozinho aqui que você diz PIP, vai abrir na galeria de vocês e vocês vão só selecionar as fotos que vocês querem colocar ali. Então, essa é uma opção bem legal. Que nesse movimento do PIP é uma oportunidade de vocês trazerem alguma imagem que vocês acham legal para ilustrar o trabalho de vocês. Isso. Aí vai ficar criativo, sabe? Isso. Aqui, ó, só fazer até assim, sabe? Umas brincadeirinhas assim. Sabe? Vocês têm que usar a criatividade de vocês. Porque às vezes a gente faz os movimentos, mas às vezes a gente não se repara que a gente podia colocar alguma coisa nesse movimento, sabe? Ou até para consertar alguma coisa que a gente fez. Isso. Ou fiquei muito tempo com o dedinho assim. Então aproveita, ó. Coloca alguma coisa, então já que esse dedinho ficou meio então aproveita para colocar um pipi, alguma coisa. E aí tem essa parte agora, que é a parte de cortar mesmo o vídeo. A primeira coisa que vocês vão fazer, o vídeo vai estar aqui, nessa fileirinha. Vocês vão selecionar esse cursor branco que está aparecendo aqui. Vocês vão selecionar ele e vocês vão apertar no botão dividir. O que ele vai fazer? Ele vai dividir o vídeo de vocês em duas partes. Uma parte que vocês querem cortar e outra parte que vocês não querem cortar. E uma dica importante agora. Olhem o vídeo de vocês no sentido de que anotar os pontos que vocês querem cortar. Por exemplo, eu fiz um vídeo e aí eu me dispersei, olhei para lá, mas aí eu já voltei e já foquei. Eu só quero cortar alguns segundos. Então, anotar. Nesse vídeo eu quero cortar do segundo 10 até o 20. E outra dica importante, quando vocês errarem e não quiserem parar, respirem. Não comecem, falei uma palavra errada, tá, mas vou continuar aqui. Não, respirem, porque vocês vão conseguir cortar exatamente no momento que vocês errarem. Se vocês começarem a embolar e falar em cima, vocês não vão conseguir cortar, vai ficar a palavra falhada, sabe? A fala de vocês vai ficar falhada. Então, errei, primeira coisa, tá? Errei. Toca a ficha, segue o baile. Isso, respira, conta os 3 segundinhos e segue. Porque aí vocês vão poder cortar exatamente onde vocês errarem. Vocês vão ter essa margem de tempo e vai ficar bem mais fácil para vocês. Essa dica é muito legal. Eu uso quando eu vou gravar vídeo também. Respira e segue o baile, como a Liliane falou. E aí, nessa opção aqui, vocês vão apertar aqui, ó. Ele diz até o aparar. E aí, vocês vão selecionar a parte que vocês querem tirar. Por exemplo, aqui, eu queria tirar só esse início. Só esse início ali que eu
falei alguma coisa e queria tirar. Então, eu vou apertar aqui e vou apertar no botão excluir. E aí ele vai excluir aquela parte. E pronto. Vou ter o vídeo, vou olhando o vídeo de novo, vou selecionando a partezinha, aperto em dividir, seleciono o que eu quero e aperto no botão excluir. E aí eu já tenho meu vídeo pronto. Essa é uma opção muito legal e é gratuita para o pessoal. E também outra importante que eu queria mostrar para vocês é o fundo, que é outro que pode dar um tchan no trabalho de vocês. Tem a opção fundo, que vocês podem colocar alguma cor, que nem a gente estava falando atrás, sobre a identidade visual, alguma cor que remeta o trabalho de vocês. Ou também tem como colocar imagem no fundo. Tem como colocar, eu quis fazer no Canva alguma imagem para chamar atenção atrás, alguma imagem com o logo do nosso trabalho. Por exemplo, o nosso aqui, ó, é a Fecipampa, que é esse aqui verdinho. Então, poderia colocar vários, bem pequenininho, vários, fazer uma imagem no Canva, ficaria interessante. Então, isso aí, essas opções o aplicativo dá, entende? E também, outra coisa importante é que vocês não precisam editar tudo de uma vez só. Tudo no mesmo tempo. Quando vocês forem apertar o botão salvar, vai aparecer essa tela aqui que está aparecendo para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão salvar em rascunho. Porque depois vai aparecer aqui, assim, ó. Quando eu entrar de novo no aplicativo, apertar aqui em videozinho, vai estar aqui o meu vídeo editado. Então, eu continuo editando de novo. Então, eu não preciso fazer tudo de uma vez só. Eu tive uma ideia que eu posso fazer isso e isso. Tá, eu vou fazer ali. Não tenho mais ideia. Tá, vou salvar em rascunho e vou deixar ali. Depois vai estar salvo de novo. Vocês podem fazer isso com calma, sabe? Essas opções que ele dá são bem interessantes também. E era isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, o interessante desses aplicativos é que vocês explorem, vocês tenham curiosidade para mexer, porque ele tem muita ferramenta, ele tem muita opção, muito interessante. Então, o legal é que vocês explorem, vão mexendo, às vezes está ali sentado, fiquem dando uma olhadinha, porque ele é uma opção muito legal e é grátis. Tudo isso que eu mostrei para vocês é gratuito, não precisa pagar. E é um aplicativo super interessante. Ele não é pesado também para o celular de vocês. E deixa eu parar. Opa, e também se vocês ficaram com alguma dúvida do aplicativo, ou acharam que foi um pouquinho rápido demais, não fiquem com medo de manusearem, porque Isso. a gente aprende mesmo mexendo, fuçando, sabe? E outra coisa que a gente acaba provocando vocês e convidando, ousem, sejam artistas. O artista que tem dentro de vocês, para que vocês não tenham medo. Assim, vocês estão com medo, então, de usar o aplicativo, porque às vezes, de repente, não entenderam. Não se preocupem que a gente vai disponibilizar depois a gravação de hoje, do nosso mini curso, no nosso canal no YouTube. E também nós encaminharemos por e-mail, juntamente com o certificado, os slides de hoje, né, da apresentação, para que vocês possam indo acompanhar, tentando passo a passo, vá que vocês, assim, tenham se perdido, porque a gente, na real, a gente não guarda tudo, né? É só aprendendo a manusear. Então, assim, se vocês se assustaram um pouquinho com o aplicativo, então já tentem treinando a fala, sabe? De olhar na frente, de tentar falar e ousem. Não tenham medo de falar com a palavra de vocês, porque o quanto mais natural vai ficar, mais legal. Se vocês verem, por exemplo, as crianças, vamos pegar nos exemplos das crianças. Por que as crianças? Porque as crianças não se prendem ao escrito. E às vezes, quando a gente cresce, às vezes tu fica assim fica meio com receio. Será que eu vou esquecer alguma coisa? Tem uma pressão que a gente cria na gente mesmo de falar tudo. Mas não, vamos falar de uma forma natural, como se estivesse contando para um amigo de vocês, para alguém, o que vocês estão fazendo, o trabalho legal que vocês estão desenvolvendo. Então, essa é a dica. Fala de uma forma natural, em que vocês estão explicando, e depois, se deu alguma coisinha, alguma palavrinha, use um aplicativo, de repente um InShot, ou adicionar uma palavrinha, colocar assim uma mãozinha, outra, ou fazer algum efeito, aí que entra a criatividade de vocês. Ou se não querem fazer esses efeitos, vamos
Vamos, então, escolher algumas imagens e imprimir, ó, que nem a gente montou o cenáriozinho aqui, ó, para vocês. Então, usem da criatividade. Ou até mesmo quando vocês tiverem, por exemplo, desenvolvido, por exemplo, um experimento, ou uma atividade, um jogo, mostrem como é essa interação, brinquem, deem risada, façam, e descubram o youtuber que há em vocês. Porque nesses movimentos que a gente acaba despertando, né, o lado artístico que a gente tem. Porque o artístico é isso, de utilizar a nossa criatividade, a nossa comunicação, a nossa expressão. Então, a gente convida vocês para que vocês se expressem de uma forma criativa, comunicativa, de uma maneira contagiante, de uma maneira, assim, ó, otimista, alegre, legal, divertida, que as pessoas vão gostar do trabalho de vocês, do que vocês estão falando. Ah, que legal, que bacana, gostei do trabalho falando. Fala, Priscila. Tudo bem? A Priscila levantou a mão. Sumiu? Não? Não se acanhe, pessoal. Se vocês têm agora uma duvidazinha, a gente vai trocar ideias de apresentação. Se vocês gostariam assim, de trocar uma ideia, foi sem querer, tudo bem, não tem problema. Se vocês quiserem agora trocar alguma ideia sobre o trabalho de vocês, de repente, a gente está aberto. Isso. Trocar alguma ideia, por exemplo, estou fazendo um trabalho sobre tal coisa, o que a gente poderia, de repente, fazer? Uma dinâmica. Porque esses movimentos que fazem com que o trabalho seja criativo, legal, e fazer algo bem simples. O simples toca, né, Thais? Isso. E outra, pessoal, ninguém sabe mais do trabalho de vocês do que vocês. Então, quando forem gravar, pense que vocês estão explicando para um familiar. Como vocês explicariam o trabalho de vocês para eles? E é assim que vocês vão gravar. Não precisem ficar preso a ler. Explique de uma forma natural, como se estivesse explicando, por exemplo, para um familiar, para algum amigo. Então, não tenham medo, é treinando. Eu sei, pode ser difícil de primeira, vocês vão... é difícil, não sei. Vão treinando. Aos pouquinhos isso vai ficar mais fácil. Eu digo por experiência própria. Sim, e aos poucos a gente vai se desinibindo, até porque depende do perfil de cada um, né? Tem uns que gostam de falar, Priscila, usa um shot. Tá começando, ó, vai pegando a manha. Então, olha só, a pessoa tem uns que são mais assim, tímidos. Então, aos poucos, a pessoa vai vai tomando coragem de mostrar a cara, né, para o mundo, né? Eu digo para o mundo porque às vezes quando a gente faz alguns vídeos, como por exemplo do pessoal que está fazendo para o nosso concurso da primeira FECIPAMPA, os vídeos irão para o YouTube. Então assim, ó, vai cair nas redes, vai cair para o mundo, né? Então muitas vezes tem pessoas que têm um pouco vergonha, quem é que pode ver ou não? Então a gente aos poucos ir se desencanando, se desprendendo do medo, da vergonha e explorar o potencial que a gente tem dentro de nós, de a gente falar o que a gente pensa, o que a gente sente sobre tal coisa, né? Então, é esse movimento do pensar, sentir e agir, que é o que a gente tem feito, por exemplo, quando eu apresentei o trabalho para vocês ali naquela simulação, o que eu penso da FECIPAMPA, o que eu sinto, o que me move, o que nos impulsiona, o que nos cativa. E é nesse movimento que eu convido vocês para que quando vocês forem apresentar o trabalho de cada um de vocês mostrem assim para os colegas de vocês que vocês só sabem do que vocês estão falando. Não aquele movimento de pegar um trabalho e só pegar, não, só vou ler uma parte dele. Não. Esse movimento da parceria em conjunto, por mais que a gente divida, a Thais vai falar sobre tal coisa, eu vou falar de outra, que é uma questão de organização, mas uma pode complementar o outro, e nesse movimento do trabalho, pessoal, que é importante quando a gente está fazendo em grupo, não deixem escapar essa marca pessoal, quando é em grupo, de dizer, eu escolhi tal imagem. Não precisa dizer. É o nosso grupo desenvolveu esse trabalho, a gente não precisa deixar a mostra, porque todo mundo sabe, fulano sabe, fulano fez isso, fulano aquilo. Não precisa, é o nosso trabalho, é a nossa equipe, é a união. Então, a gente precisa trabalhar mais em equipe. E é esse movimento que a gente convida vocês, para que vocês pensem juntos, troquem ideias. Sim, cada um fica com uma parte, né, para falar, mas que pelo menos todo mundo junto saiba do todo, que a gente compreenda no todo. Assim que a gente vai conseguir ter uma ideia geral de todo o trabalho. E é assim que vai dar brilho no trabalho de vocês, quando a gente compreende, entende e acredita naquilo que a gente está falando. E nesse movimento, vocês vão conseguir fazer com que as pessoas também compreendam, porque a pessoa vai acreditar, vai gostar daquilo que tu está falando, porque se a gente não acredita, quem é que vai acreditar? Se nem a gente acredita na gente mesma, aí o trabalho
não fica tão legal. Então, foi nesse movimento. Mais alguém, pessoal? Ninguém mais tem alguma dúvida, alguma troca de ideias? Ninguém mais levantou a mão? Baixam, levantam? Ninguém mais? Alguma dúvida? Fala, Sueli. Tudo bem? Oi, tudo bom, gurias? Estou Oi. adorando aqui, mas eu sou da velha guarda, sinto muita dificuldade. Mas eu sou uma pessoa falante, Liliane e Thaís, né? Mas na hora de fazer meus vídeos, eu bloqueio, eu não gosto, eu não consigo, eu não me sinto à vontade. E sou falante, os meus colegas estão a testemunhar isso. Sou uma pessoa que eu gosto de falar, me expresso bem em público, mas na hora de me ver frente a frente assim, a coisa não rolou como eu esperava, não. Sim, mas acontece com várias pessoas. Decepcionada comigo mesma. Que aí a gente se autoavalia. Mas aí que tá, gente, é no movimento de vocês ir tentando. Vamos lá de novo, ó, não vamos desistir, vamos lá. Uma hora vai sair, vai fluir, entende? Esse movimento de essa questão, às vezes, quando diz a pessoa não dá para coisa, né? Né? Eu comprei vários adereços, comprei decoração, eu trabalho com educação infantil, comprei diversos óculos, perucas, mas não foi a Sueli de sempre. Não foi. Você frustrou. Quem sabe a gente siga. Sugestão, gostaria que isso aí desse um segmento até para uma coisa, uma oficina prática, alguma coisa assim. Sim, sabe que tu falou, Sueli, assim, de movimentos, de adereços, poderia até tentar fazer algumas brincadeiras, sabe? Agora eu vou usar o adereço tal. O que vocês acham? Olha só, vamos fazer a brincadeira tal, sabe? De tentar despertar esse lado mais teatral, sabe? Que aí eu acho que de repente vai te dar uma impulsionada, sabe? De repente... Essa era a proposta inicial, mas eu realmente senti bastante dificuldade. Essa era a proposta inicial. Cada dia da semana a gente tem que seguir um cronograma, mas eu não me senti bem. Eu deixei de me conhecer a partir do momento que eu tive que fazer esse trabalho. Então, acho que a gente precisa trabalhar o emocional também. Isso, e ótimo. A prática também, Isso. Porque é difícil você se ver e você se fazer sozinha esse vídeo e organizar e ver se está legal, se os pais não vão criticar, se não vão fazer meme. É uma questão bem delicada, né? Mas eu gostaria muito e me proponho a trabalhar. Muito bem colocado, Sueli, essa questão do emocional mesmo. Muito obrigada pelas tuas contribuições, Sueli, realmente, isso mesmo, porque está aí dentro da gente, porque está na nossa cabeça. Porque às vezes a gente planeja e não sai, esqueci de dizer tal coisa, a gente se cobra muito. Então, de repente, a gente parando de se autocobrar demais, essa cobrança que às vezes dá uma pressão, que aí dá um bloqueio. Isso acontece. Porque às vezes a gente treina, eu esqueci de falar tal coisa, sabe? Não foi bem do jeito que eu queria, a gente acaba se autocobrando. Então, emocional, muito bem como tu falou mesmo, Sueli, de gente tentar trabalhar esse lado da gente, né? Aí também a gente se dá uma chance pra gente mesma, né? De a gente tentar melhorar. Não, tô dando o meu melhor por enquanto, mas eu posso melhorar. Tenho potencial para isso, que nem tu falou. Sou uma pessoa comunicativa, tenho potencial para deixar mais alegre, mais divertido. E juntos, assim, nessa construção de um conjunto, como tu mencionou, de repente, mini cursos, oficinas, algumas dinâmicas, fazem com que a gente cresça junto, um vai dando ideia para o outro, por isso que fortifica a gente quando a gente trabalha em equipes. Um complementa o outro, aí um não gosta de aparecer, então me dirige, tu vai ser o produtor, então, da ação. Então, essas trocas acaba fazendo com que a gente cresça um com os outros e aos poucos a gente se encoraja a chegar no nosso tempo, respeitar, como por exemplo no nosso grupo, na equipe, também tem uns que gostam mais dos bastidores, aí a gente vai cada um, a gente vai aproveitando as potencialidades de cada um. Um gosta mais de falar, outro gosta mais de interagir, outro gosta mais de fazer mais os escritos, outros scripts, outro dirigir. Então, aos poucos a gente vai aprendendo cada uma das possibilidades dessas atividades, e aos poucos a gente vai crescendo e vai vai aprendendo, vai se encorajando, e uma hora a gente vai e tenta também, né? A gente vai aos poucos evoluindo, melhorando, se aprimorando. Então, acho que era bem nessa perspectiva, certo, pessoal? Nesse evento de hoje, nós esperamos ter, assim, trabalhado com vocês, assim, algumas perspectivas que inspirem, que animem vocês a fazerem trabalhos bem naturais, com a cara de cada um de vocês, que essa é a oportunidade de que cada pessoa que for assistir o vídeo de vocês tenha a oportunidade de conhecer cada um de vocês
a instituição que vocês desenvolvem estudos, que vocês trabalham, é um movimento em que as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouquinho de vocês. Então, falem com amor, falem com verdade, falem com brilho no olhar. Então, assim que a gente vai conseguir desenvolver trabalhos cada vez melhores, bem assim, respeitando as nossas limitações e fazendo de uma maneira, do jeito como deu, mas nos esforçando para que seja bom, né? E aí a gente vai cada vez melhorando. Então, eu acho que não tem mais ninguém para contribuir, algum pensamento, alguma coisa sobre essas inquietações do luz, câmera e ação? Não? Não? Se não tem, pessoal, nós só temos a agradecer a presença de cada um de vocês, virtual, e também, para quem não teve oportunidade, nós disponibilizaremos o nosso mini curso Produção e Edição de Vídeos Curtos no canal do YouTube. Então, muito importante, depois eu vou mandar para vocês, nós iremos mandar para vocês, um e-mail com a nossa avaliação, caso não tenham respondido, que é muito importante, que é esse retorno que nem a Sueli estava comentando, de sugestões de futuros eventos, e por que não, de repente, a gente vai criando juntos outras possibilidades e outras questões. Então, assim que nós encerramos o nosso evento, desejando vocês ótimas criações, ótimas produções dos seus vídeos, ou seja, inspirem aquele lado artístico que há dentro de vocês. Vamos nos tornar youtubers, vamos dramatizar, vamos, enfim, convidar para que as pessoas se comuniquem com a gente, interajam e compreendam os lindos trabalhos que nós estamos desenvolvendo nos nossos estudos. Nosso muito obrigada. Beijo, obrigada, Gurias. pessoal. Adorei. Tchau. Tchau.